Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou o professor Feuzier, o seu professor de biologia. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de ecologia, a segunda aula, que é sobre cadeias, teias e pirâmides ecológicas, como você pode acompanhar aqui no, na nossa HUDzinha. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, é o seguinte, pessoal. Na aula passada, então, a gente fez aquela introdução, né? Um conteúdo extremamente importante, que é a parte conceitual e mais aprofundando um pouquinho, falando sobre a dinâmica das populações. A gente conversou bem bacana, né? Conversamos, entendemos a importância da ecologia, né? No iniciozinho da nossa aula, a gente fez uma vamos dizer, uma abertura, né, desse nosso módulo assim de maneira bacana para que a gente possa entender que, na verdade, a ecologia é uma ferramenta para a compreensão do meio ambiente e, sobretudo, das relações que existem entre os seres vivos que habitam esse ambiente, né, sejam eles da mesma espécie, espécies diferentes, e a gente, inclusive, aprofundou em relação a todos esses conceitos, bem como a relação que esses seres vivos mantêm com o ambiente em que eles vivem, né? Configurando assim a unidade, vamos chamar, básica de estudo e de análise da ecologia, que são os ecossistemas. Tá? Vimos também que a ecologia ela é responsável pelo estudo e pela análise daquilo que é macro, né? Mas sem se abster sem se furtar a olhar para o micro, olhar para o indivíduo, né? Sabendo que a presença daquele organismo é responsável por realizar modificações no ambiente, o contrário também é verdade, né? Que possíveis alterações no ambiente, que muitas vezes podem acontecer de maneira natural, né? Fenômenos naturais que ocorrem, podem também, de certa medida, influenciar nos organismos que ali vivem, sejam de maneira individualizada, né? Alguns indivíduos sofrerem por conta dessas modificações ou de uma maneira mais abrangente, né? Assim, influenciando em relação aos agrupamentos desses seres vivos, tá? Que aí a gente viu populações, comunidades e tudo mais. Perfeito, né? Discutimos também a respeito dos gráficos, do gráfico da dinâmica das populações, como aqueles conceitos de potencial biótico, resistência ambiental, crescimento real, capacidade de suporte, como que eles se relacionam, né, na observação e na fidelidade de uma observação de uma população ao longo do tempo, num determinado ambiente, como é que ela sofre essa influência da resistência do meio. E hoje, meus amigos, falando em relações, em como esses seres vivos se relacionam no ambiente em que eles vivem, a gente avança para falar sobre as cadeias, teias e pirâmides ecológicas. Tá bom? Então, nesses 2 minutinhos, quase 3 minutinhos iniciais aqui de vídeo, fazendo esse resumo do que a gente viu, e é importante, no caso da ecologia, a gente fazer, porque a gente precisa vir trazendo, né, esse conteúdo, né, das aulas anteriores, né? Nem sempre você está assistindo esse vídeo logo na sequência do vídeo anterior. E aí, para evitar você ter que assistir novamente o vídeo, né, perdendo ali 1 hora, 40 minutos, dependendo do tempo do vídeo, esse aqui eu já faço esses 2 minutinhos, essa revisãozinha para te trazer e fazer você relembrar aí daquilo que foi estudado anteriormente. Beleza, rapaziadinha? Tranquilo? Então, vamos discutir um pouco o que a gente vai falar hoje, tá? Na natureza, pessoal, a gente viu que os indivíduos eles estão configurados no ecossistema, né? E o ecossistema ele não leva em consideração apenas, vamos dizer assim, ele não leva em consideração de maneira muito firme, né? Muito evidente, a espécie do ser vivo que vive ali. Para ele, tanto faz a espécie que o ser vivo vive ali, né? Ah, na verdade, no ecossistema, a gente tem uma configuração muito mais ampla, né? Várias espécies vivendo, interagindo com o ambiente, né? Retirando desse ambiente nutrientes, oferecendo para esse ambiente também nutrientes quando morrem, né? Através de suas fezes, através dos seus corpos em decomposição, enfim, é vamos dizer assim, uma configuração muito mais complexa, né? De uma forma de vida no ambiente. Tá bom, pessoal? E aí, obviamente, que a gente precisa olhar algumas particularidades desse ecossistema. Porque se a gente olha para o ecossistema de maneira muito generalista, fica bagunçado, a gente perde a noção do que a gente quer estudar. E a gente precisa analisar como esses seres vivos se relacionam. E uma das principais formas, né, de estudar essas relações são as chamadas relações tróficas, tá? E aí eu te levo para a nossa lousa para a gente começar essa discussão lá, tá bom? E aí a gente precisa entender um pouco o que seriam essas. Opa!
o que seriam, vem canetinha, o que seriam essas chamadas relações tróficas, tá? E é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Esse trófico aqui, ó, vem de nutrição, tá? Vem de alimento. Então, quando a gente fala em relações tróficas, a gente está, obviamente, se referindo às relações alimentares, né? Que os indivíduos mantêm com o ambiente em que eles vivem, tá? E aí, pessoal, óbvio que a gente, dependendo do ser vivo, a gente se alimenta, na maioria das vezes, daquilo que é vivo, né? A planta, obviamente, ela através das suas raízes tira água e sais minerais do solo, né? A gente, quando toma um copo com água, a gente está ingerindo aqui água, que é vital para a nossa vida, e também sais minerais existentes aqui na água, e isso não configura um alimento vivo, né? A água não é viva, os sais minerais também não são, né? Mas, invariavelmente, a gente, quando ingere algum alimento, na maioria das vezes, esse alimento é um alimento vivo, tá? E essa relação aqui, né, essa nutrição, essa relação alimentar, ela é pautada numa relação ecológica chamada de predatismo, tá? Ou predação. A gente vai falar mais no final desse módulo, vai ter uma aula de relações ecológicas, mas é importante a gente já entender isso daqui. Tá? O predatismo é uma relação ecológica interespecífica, né? Ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes e desarmônica, aonde apenas um indivíduo se beneficia, né? Que é o predador. O predador se beneficia. A presa, óbvio, ela é prejudicada, né? Porque ela morre. O predatismo é aquela relação ecológica em que ela é estabelecida a partir da seguinte configuração: um indivíduo se alimenta de outro, mata outro para deste se alimentar, tá? Então, essa é a configuração básica do que é o predatismo. Então, os dois seres vivos estão vivos, né? Um ser vivo mata o outro para deste se alimentar. Então, a relação é direta entre os dois. Né? O alimento deste aqui, configurado predador, é este aqui, que é configurado presa. Então, a relação é basicamente entre o predador e a presa, tá? É isso. Esse indivíduo está vivo, os dois estão vivos, um mata o outro para deixar se alimentar, beleza? Então, essa é uma relação trófica. E na natureza, pessoal, é basicamente a principal relação trófica existente, né? E aí a gente começa a entender e a representar essas relações através de duas configurações. A primeira são as chamadas cadeias alimentares, tá? E aí vamos lá. O que são cadeias alimentares? Cadeias alimentares são uma representação linear das relações tróficas, tá? Dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade. Então, as cadeias alimentares, elas são uma representação linear. Então, isso é muito importante. Para a gente entender essa configuração, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vamos começar com um exemplo bem simplório, né? Então, vamos pegar aqui aquele clássico, né? Capim, coelho, lobo, águia e fungos. Tá? Então, essa daqui é a nossa. São os animais que vão precisar se relacionar, eles vão se relacionar, mas que nós vamos precisar demonstrar as suas relações tróficas dentro de uma cadeia alimentar, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Eu gosto daquele verde, né? A gente já tá, professor, a gente já se acostumou com aquele verdão, que ele fica legal aí nesse fundo mais escuro, né? Então vamos lá, pessoal. Tudo começa, obviamente, com o capim, né? O capim, ele é configurado aqui como chamado produtor, tá? E aí eu não vou aqui, pessoal, a gente está no ensino médio, a gente está já, muitos de vocês já estão veteranos, né,
nessa caminhada aí de pré-vestibular, tá? Isso aqui é um conteúdo que a gente vê lá no ensino fundamental. O produtor, quem são os produtores? Os produtores são organismos autótrofos, né? No geral, fotossintetizantes, que podem ser representados aí pelas plantas, pelas algas e até mesmo por bactérias fotossintetizantes, como as cianobactérias, tá, pessoal? Então, o produtor. O que eu preciso aqui, pessoal, é aprofundar o conhecimento de produtor. Quando eu digo que um determinado indivíduo ele é produtor, eu estou dizendo que esse é o nicho ecológico dele, perfeito? Não é o hábitat, é o nicho, é o papel que ele ocupa naquele determinado ambiente. Ele é um produtor. E mais do que isso, o que é ser um produtor? Bom, ser um produtor é ser capaz de produzir matéria e energia, que nada mais do que é uma parte da matéria energética. Existem matérias que são energéticas e matérias que não são energéticas. Vou te dar um exemplo. Os ossos são matéria. A gente produz os nossos ossos, não é isso? Muito bem. Só que os ossos são uma matéria energética, ou seja, eu posso produzir energia a partir do consumo de um osso? Claro que não. Então é uma matéria tão somente. Mas, por exemplo, proteínas são matérias energéticas? Sim, a gente tem três fontes de energia, vimos lá na bioquímica: carboidratos, lipídios e proteínas numa condição extrema, não é isso? Inclusive tem um hormônio, estudamos no módulo de fisiologia, que é responsável por virar essa chave, né? Fazendo com que a gente saia da fonte primária de energia, que é o carboidrato, vá para a fonte secundária, que são os lipídios, até chegar na fonte terciária extrema, né? Em condições extremas, que são as proteínas. Discutimos isso bastante lá nas aulas de sistema endócrino, né? Foram várias aulas de sistema endócrino e está lá bem discutido, bem aprofundado isso para você, tá bom? Então, pessoal, quando eu digo que um ser vivo ele é produtor, ele é autótrofo, né? Ele é capaz de pegar aquilo que é inorgânico e converter em orgânico, tá? Então anote, isso é importante. O produtor ele é capaz de pegar aquilo que é inorgânico e converter em orgânico. Se a gente pega, por exemplo, aqui, ó, a planta vai fazer fotossíntese, ela vai pegar o que é inorgânico, lembra disso, ó, através da luz solar, e vai produzir aquilo que é orgânico, né? No caso aqui a glicose, tá? Então, isso é o papel de um produtor, o papel importante de um produtor, tá bom, pessoal? Mas a gente sabe que nem todos os seres vivos são produtores, né? Existem indivíduos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Que são indivíduos que não são autótrofos, são indivíduos que são heterótrofos. Então, esses indivíduos, eles não produzem, eles precisam buscar na natureza aquilo que eles necessitam para a sua sobrevivência já pronto, né? Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, o coelho, né? Que é um animal onívoro aqui desses exemplos, que ele consegue se alimentar tanto de vegetais, né, de indivíduos produtores, quanto de outros animais, né, de outros seres vivos que não são produtores. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem a figura do consumidor, aquele que a gente aprende lá no ensino fundamental, ser o indivíduo heterótrofo, né? O consumidor, pessoal, ele pode estar configurado de três diferentes formas. Ele pode ser um herbívoro, como o caso do coelho aqui está se alimentando do capim, logo ele está sendo configurado como herbívoro aqui, né? Um consumidor herbívoro. Ele pode, por exemplo, pessoal, ser um indivíduo carnívoro. Opa, ser um indivíduo carnívoro aqui, ó. Como, por exemplo, vou colocar aqui, né, o mais fácil de acontecer aqui é o lobo, né? É o lobo. A águia também pode comer o coelho sem problema nenhum, mas eu vou colocar o lobo aqui, tá? Também configurado como um consumidor, né? O lobo ele também não é responsável por realizar fotossíntese, por produzir matéria, por produzir energia, então ele também se configura como um consumidor. Nesse caso, um consumidor de que natureza? Um carnívoro, porque ele está se alimentando apenas do coelho, tá? Além disso, a gente também vai ter aqui um outro consumidor da mesma natureza, né? Que é um carnívoro também, como a águia, né? Então, nesse caso aqui, ela também é uma consumidora,
né? Então a águia aqui é uma consumidora porque ela está se alimentando do lobo. E tem um terceiro tipo de consumidor, que é o consumidor onívoro, né? Que ele, dependendo da cadeia alimentar, ele pode estar ocupando diferentes posições. Ele pode estar ocupando, por exemplo, o papel do coelho, né, aqui nessa cadeia, em que ele está se alimentando de um direto do produtor, então ele seria um consumidor herbívoro, ou ele pode estar ocupando o lugar do lobo, da águia, como consumidores aí carnívoros, né? Então ele pode ocupar esses dois lugares. Ele é configurado como onívoro. Um exemplo principal somos nós, né, pessoal? Quando a gente está almoçando ou jantando ali, aí a gente tem um prato com bife e salada. Quando eu como a salada, eu estou ocupando aqui, por exemplo, o mesmo local que o coelho está ocupando, né? Porque eu estou me alimentando diretamente de um produtor. Mas quando eu estou comendo bife, eu já estou ocupando o lugar ali do lobo, por exemplo, que é um papel de carnívoro. Então eu posso ocupar, não são todas as espécies que têm esse nicho, mas existem algumas que têm, então elas são configuradas como consumidor é, onívoro, tá? Além disso, meus amigos, olha lá, observe. E aí, por último, aqui, só para a gente já colocar, né? Quando a águia morre, né? Ela sofre decomposição, e aí os indivíduos decompositores aqui são os fungos. Professor, beleza. O nicho do fungo é ser decompositor, né? Mas, professor, me explica o que significa ser um decompositor. Muito bem, perfeito. Vamos lá. Quando nós estávamos falando dos produtores, eu pedi para você anotar o seguinte: eu disse assim, anota, o produtor é aquele indivíduo responsável por pegar a matéria inorgânica e transformar em matéria orgânica, não é isso? Mostrei até a equação da fotossíntese lá embaixo. Porém, ah, a gente tem um indivíduo decompositor. O indivíduo decompositor, por sua vez, ele vai fazer exatamente o papel contrário. Ele vai pegar a matéria orgânica e decompor em matéria inorgânica, ou seja, devolvendo para o ambiente aqueles nutrientes, aquela matéria que foi retirada. Tá bom, pessoal? Então, o decompositor ele faz a devolução da matéria, né? Então, por exemplo, se o capim tira um sal mineral do ambiente, lá vamos dizer assim, um nitrogênio, quando a águia morrer, né? Porque o coelho absorveu esse nitrogênio do capim, o lobo absorveu esse nitrogênio do coelho, a águia absorveu esse nitrogênio do lobo. Quando a águia morrer, esse nitrogênio que estava sendo utilizado pela águia para formar uma molécula orgânica, como por exemplo uma proteína, né, que tem os aminoácidos, ou como, por exemplo, os ácidos nucleicos lá que tem a base nitrogenada, os fungos eles vão ser responsáveis por decompor essas moléculas orgânicas, liberando os sais minerais de volta para o ambiente, na forma inorgânica, óbvio, dentre eles o nitrogênio. Tá? Então ele faz o papel inverso do produtor. Ele pega a matéria orgânica e devolve ela para o ambiente na sua forma inorgânica. Beleza, rapaziada, isso daí? Só que não é só isso, né? Óbvio, a gente vai aprofundar bastante esse conhecimento aqui das cadeias alimentares e agora a gente vai qualificar esses nichos, né? Por quê? Porque a cadeia alimentar, como ela é uma representação trófica, né, do ambiente, das relações dentro de um ambiente, então a gente precisa compreender os chamados níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Em que nível determinado ser vivo está comprometido com essa relação trófica? É isso que a gente vai ver agora. Então, muito bem, pessoal, vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui, vou colocar um casaco ali que fez um friozinho. Vamos dar continuidade aqui na nossa qualificação dos participantes, né, dos nichos ecológicos aqui desses indivíduos. Lembrando, então, só recapitulando rapidamente, então o capim aqui nesse caso faz o papel de um produtor, porque é um organismo autótrofo, né? Então isso é um papel importante, os demais são consumidores, até que a gente chega ao fungo, que no caso aí é o decompositor. Lembrando só, os senhores, que o papel do decompositor aí vai ser então pegar essa matéria orgânica e devolver em matéria inorgânica, né? Fazendo essa volta aí desses componentes que foram absorvidos. Agora, um detalhe muito importante, pessoal, é que dependendo do papel que esses indivíduos ocupam, eles também vão ser qualificados em relação ao nível trófico que esses indivíduos ocupam. Né? O produtor, senhoras e senhores, eles serão sempre os primeiros níveis
primeiro nível trófico, tá? Então, toda a cadeia alimentar, ela precisa obrigatoriamente começar por esse indivíduo, pelo produtor, tá? Então, obrigatoriamente, o primeiro nível trófico vai ser sempre o, ah, o produtor. Já esse consumidor, cuja qualificação dele é de consumidor herbívoro, né, a gente classifica ele dentro das cadeias alimentares como o consumidor primário, tá? E o consumidor primário ele sempre vai ser herbívoro, ou mesmo que seja um indivíduo onívoro, aqui ele está se comportando como um indivíduo ah, herbívoro, tá? Agora observe, esse é o nicho ecológico dele. Ele é um consumidor primário, ou está ocupando esse nicho transitoriamente. Porém, em relação à qualificação dele dentro de uma cadeia alimentar, ele ocupa aqui nesse caso o segundo nível trófico, tá? Porque o primeiro sempre vai ser ocupado por um produtor, como nós falamos. Já em relação ao lobo, que está se alimentando do coelho, ele, nesse caso aqui, ele passa a ser, então, o chamado consumidor secundário, né? Então, consumidor secundário. E aí, nesse caso especificamente, ele ocupa aqui, então, o terceiro nível trófico, tá? Cuidado, você já percebeu aqui que pode ser motivo, perdão, de uma possível confusão aqui, né? A gente está falando em consumidor primário, mas é o segundo nível trófico, porque o primeiro é sempre ocupado pelo produtor. Consumidor secundário, mas é o terceiro nível trófico por causa do mesmo motivo, tá? Já a águia aqui, nesse caso, ela se comporta como uma consumidora terciária, né? Consumidora terciária, e ela, obviamente, aqui, ó, então ela ocupa o quarto nível trófico, tá? Agora, um detalhe importante, senhores, é em relação aos decompositores, que nesse caso serão o quinto nível trófico, nesta cadeia em especial, mas um detalhe é muito importante que a gente precisa saber. O decompositor, ele sempre vai ser o último nível trófico, independente da quantidade de níveis tróficos que uma cadeia alimentar tenha, tá? Então, o primeiro nível trófico ele é sempre um produtor e, consequentemente, o último nível trófico é sempre um decompositor. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, de todos vocês, é em relação ao sentido da seta, né? Esse sentido da seta, esse motivo, né, essa direção para a qual a seta aponta, não se apresenta uma relevância tão grande quando a gente analisa a cadeia alimentar. Porque a cadeia alimentar, como está escrito aqui para vocês e nós comentamos, ela é uma representação linear, né, das relações tróficas. Então fica muito claro aqui que o coelho se alimenta do cupim e que serve de alimento para o lobo. Mas, quando a gente for para o segundo tópico da nossa aula de hoje, que são as teias alimentares, aí isso pode se tornar um pouquinho mais complexo, tá? Então é extremamente importante a gente saber, e você anotar aí no seu caderno, que a seta ela sempre aponta o predador, tá? Então a seta sempre vai apontar quem come, né? Então a seta aponta o predador e outra extremidade da seta será a presa. Então, nesse caso aqui, a seta está apontando o coelho. Por quê? Porque o coelho se alimenta do capim. A seta está apontando, por sua vez, o lobo, porque o lobo se alimenta do coelho. O lobo, a seta está apontando a águia, por quê? Porque a águia está se alimentando do lobo. Beleza, pessoal? Então ficou certo isso daqui? Ficou tranquilo isso? Claro, né? Muito bem, pessoal. Agora, se a gente lê essa cadeia alimentar da forma como ela está descrita aí, ela pode não representar, ou invariavelmente ela não representa, o que de fato acontece, né, expresso na natureza. Por quê, professor? Por que o senhor está falando isso? De que forma? Porque aqui, o pessoal está dando a entender que nesse local apenas o coelho come o capim. Só que a gente precisa levar em consideração que no local onde o coelho e o capim estão, existem outros seres vivos que podem acabar ingerindo o capim também, né? Aí alguém pode dizer assim, professor, mas não está registrado nesse grupo de animais que tem o exemplo que o senhor colocou em azul. Beleza, não está registrado, tudo bem, tudo tranquilo. Mas observe um detalhe, pessoal. Você concorda comigo que o coelho ele pode servir de presa tanto para o lobo quanto para a águia?
Mas nesse caso que está descrito aqui na nossa frente, nessa cadeia alimentar, ficou claro que apenas o lobo come o coelho, que a águia não come o coelho. Mas ela pode comer. É nicho dela também comer o coelho, porque ele é carnívoro, né? O lobo também é carnívoro. O lobo pode comer o coelho, bem como pode comer uma águia também, né? Sei lá, se porventura um filhotinho cair do ninho no chão, o lobo vai comer, né? Então observe que na natureza as relações tróficas elas são muito mais complexas do que essa cadeia alimentar é capaz de demonstrar para nós, certo? Então, o que nós temos aqui, pessoal, na verdade, é a necessidade de representar essas relações tróficas de uma maneira radial e não de uma maneira linear. E aí a gente tem, então, o próximo assunto aqui, né? Próximo tópico, deixa eu apagar aqui esse início, né, da nossa reação de fotossíntese que a gente usou para explicar aqui o que estávamos discutindo a respeito da transferência de matéria, né? Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui um amarelinho. Muito bem. Olha lá, pessoal. Então, o segundo tipo aqui, ó, são as chamadas teias alimentares, né? As teias alimentares, então, elas passam a ser uma representação radial, ou seja, não linear, das relações tróficas. Então, aqui, na verdade, até mesmo expressando um, algo mais fidedigno, né? As relações ou a representação mais fidedigna de como as relações estão organizadas dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade, tá? Então vamos pegar aqui os mesmos indivíduos, tá? Então a gente pegou aqui como exemplo ó, o capim, né? O coelho, não foi? O lobo. Aí a gente pegou aqui também a águia e o fungo, né? Então vamos lá. Levando em consideração aquilo que nós falamos, que, uh, que deixa eu ver aqui como é que eu coloco. Levando em consideração aquilo que nós falamos, que a seta indica sempre o predador, então vamos colocar aqui, ó, capim, né? Aí coelho, colocar aqui tudo um do lado do outro, né? Vou colocar aqui lobo, vou colocar aqui, para não ficar muito grande aqui, a águia, e vou colocar aqui em cima o fungo, tá? Observe que já não é linear, né? É radial. E a seta aqui sempre apontando, né? Deixa eu ver qual foi a cor que eu usei. Foi o azul mesmo. A seta sempre apontando quem é o predador. Então vamos lá. Nesse caso, o predador do coelho, do capim é o coelho, né? E aí, ó, a águia ela pode comer o coelho, tá? O lobo também pode comer o coelho. A águia pode comer o bebê lobo, né? Então, o bebezinho lobo lá, tá lá, a mãe lobo vacilou, a águia vem e leva ele, né? Agora, olha que interessante, pessoal. Aqui também, ó, a gente pode colocar que o lobo pode comer uma águia, não é isso? Sim ou não? Né? Por quê? Porque, como eu falei no exemplo, né? Um bebê águia cai do ninho, o lobo vai comer. Agora, olha que interessante. O capim, se ele morrer, o fungo pode comer ele, não é? O coelho, se o coelho morrer, o fungo também pode comer ele. O lobo, se o lobo morrer, o fungo também pode comer ele. A águia, se a águia morrer, o fungo também pode comer ela, não é? Então observe, pessoal, que eu tenho aqui ó, uma representação muito mais fiel daquilo que acontece na natureza, não é? Então o fungo pode se alimentar de todos os indivíduos aqui envolvidos, de todos os níveis tróficos, bem como o capim, ele não se alimenta de ninguém porque ele é capaz de produzir o seu próprio alimento, tá bom? Professor, e nesse caso, como é que eu faço para determinar quais são os níveis tróficos? Então, nesse caso, você tem que estabelecer qual é a cadeia alimentar que você quer analisar. Por exemplo, se eu pegar essa aqui é uma cadeia alimentar. Ó. Então, eu tenho o primeiro nível trófico e o segundo ou último nível trófico, né? Agora, eu posso pegar essa daqui, ó. Eu posso pegar essa daqui, ó. Essa aqui é uma, né? Então, primeiro, segundo, terceiro nível trófico. Então, vai depender da análise que você fizer ali em relação
a esses indivíduos, esse grupo de indivíduos aqui que a gente apresentou, beleza? Muito bem, voltando aqui para cima, pessoal, cadeias e teias alimentares são meio que relacionadas, né? Então observe que tanto cadeias quanto teias representam nada mais do que as relações tróficas de um dado ecossistema, sejam elas as representações já mais linear, né, mais limitada, bem como uma representação mais complexa, né, que aí a gente demonstra de uma forma mais radial, né, mais complexa e mais fiel àquilo que acontece na natureza. Porém, pessoal, as cadeias e teias alimentares, mas a gente vai se restringir basicamente a uma cadeia, porque o que acontece na teia é como se ela fosse uma união de várias cadeias, né? É que nas cadeias alimentares acontece a transferência basicamente de duas variáveis, né? Que é a transferência de matéria, como nós comentamos já, inclusive usamos a equação da fotossíntese para isso, e também a transferência de energia, né? Ao longo da cadeia alimentar, a gente viu que os produtores são responsáveis por produzir matéria e energia. Já os consumidores não têm a capacidade de produzir, então eles precisam, através do consumo, obter essa matéria e essa energia. Logo, essa matéria e energia ela é indubitavelmente transmitida aos demais níveis tróficos, né? Agora, essa transmissão ela acontece baseada em duas diferentes formas. Vamos primeiro analisar como é que essa transferência ao longo da cadeia alimentar se comporta quando a variável é matéria. Então vamos lá. Bom, na transferência de matéria, pessoal, observe que nós comentamos que o capim ele pega a matéria inorgânica e transforma em orgânica, certo? Já o decompositor aqui, que é o fungo, ele transforma a matéria orgânica em inorgânica, não é isso? Então, um faz o papel inverso do outro, chegando à seguinte conclusão, meus amigos. Vamos lá. Nas cadeias, a transferência de matéria é cíclica. Beleza? Então aqui cabe aquilo que Lavoisier disse, né, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, na natureza, essa transferência de matéria ela é cíclica. Uma hora os decompositores devolvem para o ambiente o que os produtores, os novos produtores, em algum momento vão reabsorver, transformando em orgânica, para que em algum momento os decompositores transformem em orgânica de novo, e haja então essa ciclagem, né? Então esse ciclo de nutrientes. Porém, pessoal, ó, nas cadeias, a transferência de energia ela já obedece uma segunda forma. Ela é unidirecional, tá? E decrescente. Tá? Como assim, professor? Unidirecional e decrescente. Então, nesse caso, pessoal, observe aqui. Ó. Vamos pegar a cadeia alimentar que a gente trabalhou. Né? Então, a gente tem aqui o capim, aí a gente tem o coelho, né? Aí a gente tem o lobo, aí a gente tem a águia e, por último, a gente tem os fungos, beleza? Então, nesse caso, pessoal, primeiro, qual é o sentido do transporte, já que é unidirecional? O sentido é esse aqui, ó, tá? Sempre do maior para o menor. É como se essa seta, ó, ela fosse ficando estreitinha aqui, ó, entendeu? Ela fosse afinando em relação à quantidade de energia. Por quê, professor? Pensa comigo. A quantidade de energia que o coelho absorve do capim é a mesma que o capim produziu? A resposta para essa pergunta é não. Por que não? Porque uma parte da energia que o capim produziu, ele teve que usar para se manter vivo. Quando o coelho serve de alimento para o lobo, a quantidade de energia que o lobo absorve do coelho é a mesma que o coelho produziu, pessoal? A resposta aqui também é não, porque uma parte dessa energia o coelho também gastou para se manter vivo. E até mesmo quando o lobo foi correr atrás do coelho, o coelho teve que fugir. Então ele gastou uma energia.
A mesma coisa aqui, quando a águia se alimenta do lobo, a quantidade de energia que a águia absorve ela é menor do que o lobo absorveu, né? Então isso mostra, pessoal, várias coisas para nós. A primeira delas, uma curiosidade, que é justamente por esse motivo que existem animais na natureza que não possuem predadores, né? Existem animais cujos predadores não existem mais. Por quê? Porque não compensa. Exemplo, onça pintada. A onça não vai se entregar ao predador. Então, a quantidade de energia que o predador vai ter que gastar para ingerir uma onça é muito maior, né? Porque ela vai fugir, ela vai lutar, ela vai tentar escapar, do que a onça teria para fornecer a ele, afinal ela já está lá no topo da cadeia, né? A onça seria aqui o papel da águia, que já recebe uma quantidade de energia menor. Tá bom, pessoal? Então a gente tem aqui ó, o conceito de produtividade. A produtividade de uma cadeia alimentar. Tá? E aí, nesse caso, a gente tem a chamada produtividade bruta, que é quem detém ela são os produtores. Tá? O que significa produtividade bruta? É o todo da energia produzida. Tá? É o todo da energia produzida. Tá? Então, isso é um conceito, produtividade bruta. Só que essa quantidade ela é transmitida? Não. O que é transmitida é a produtividade líquida, né? Que nada mais é do que a produtividade bruta menos o consumo, não é isso? Então, a produtividade líquida é a produtividade bruta menos o consumo. Aqui dentro do produtividade bruta, desculpa, aqui dentro do produtividade líquida, a gente tem a primária. Tá? Qual é a produtividade líquida primária? PPL, né? Ó, produtividade líquida primária. Ou produtividade primária líquida, tanto faz, tá? Ou produtividade primária líquida, tanto faz, tá? Bom, é assim, ó. Nesse caso, pessoal, o que a gente tem aqui? Como é que se configura uma produtividade primária líquida? É o saldo, ou seja, o que sobra aqui, ó, de energia transmitida do produtor para o consumidor primário. Então, a produtividade primária líquida é o que sobrou, né, da energia transmitida do produtor para o consumidor primário. Então, por exemplo, ó, observe aqui o exemplo que eu vou colocar. Eu tenho aqui ó, o produtor, né, servindo de alimento para o consumidor primário. A quantidade de energia que é produzida, a gente chama de PPB, produtividade primária bruta, ou produtividade bruta. O que é transmitido para cá é PPL, que é a produtividade primária líquida. Ok? E o que seria, professor, a produtividade secundária? Então, secundária, tá? Que é o que a gente chama de produtividade secundária líquida, PSL, tá? Nesse caso aqui é o saldo de energia transmitida do C1, consumidor primário, para o consumidor secundário. Então é nesse caso aqui, ó, continuando aqui o mesmo desenho, seria isso aqui, ó. Ó, aqui é o consumidor secundário. E o que seria a produtividade secundária? Seria isso aqui, ó. Tá? Produtividade secundária líquida. Tá? Que é justamente o produtividade secundária líquida é igual a produtividade primária líquida menos o consumo do C1. Vou sair da frente aqui, ó. Tá? Então, produtividade secundária líquida é a produtividade primária líquida menos o consumo desse indivíduo aqui. Tá? Então, o que ele recebe aqui é a secundária. Beleza, pessoal? Tranquilo isso? E aí, a partir daí, será sempre secundária. Ok? Então, vamos organizar aqui, ó. Ó, produtividade primária líquida é igual
Produtividade bruta menos o consumo. Produtividade secundária líquida é igual a produtividade primária líquida menos o consumo. Produtividade primária líquida, produtividade bruta, produtividade secundária líquida. Quantidade de energia aqui é maior e aqui é maior. Né? Então vai sempre diminuindo, a quantidade de energia vai sempre diminuindo. Isso é muito importante você saber isso. Beleza, senhoras e senhores? Tranquilo até aqui? Então a gente vai falar agora sobre as pirâmides ecológicas, tá? Então vamos lá para a lousa para a gente finalizar com as pirâmides ecológicas e finalizar, por consequência, a nossa aula de hoje. Muito bem, senhores. Então, em relação às pirâmides ecológicas, elas são um arranjo um pouco diferente das cadeias e teias alimentares, tá? Elas se utilizam, né, da organização das cadeias e teias alimentares, mais especificamente das cadeias alimentares, né? Mas elas são uma representação prismática, né? Então eu vou levar em consideração outras variáveis para descrever prismaticamente, através de um gráfico, né, gráfico de pirâmides, a variação dessas variáveis, vamos dizer assim, desses componentes que podem ser analisados baseados nas relações tróficas, tá? Então vem aqui para a lousa para eu mostrar para você do que eu estou falando, tá? Então, primeiramente, é importante você anotar aí, ó, que as pirâmides, né, ecológicas, elas podem vir, né, como conceito trazendo o seguinte: são representações, tá, prismáticas da variação de elementos nas cadeias alimentares, tá? Então, meus amigos, a gente pode analisar três diferentes elementos baseados no arranjo das pirâmides ecológicas. Primeiro elemento é a energia, tá? Então, a gente vai usar aqui, ó, como cadeia padrão, a seguinte cadeia: capim, né, servindo de alimento para gafanhoto, tá? E aí servindo de alimento aqui para um sapo, tá? Então essa daqui é a nossa cadeia padrão, tá? Então como é que a energia varia ao longo desses níveis tróficos da cadeia alimentar analisada, tá? Então primeira coisa que a gente tem que observar é isso daí, tá? É assim que a gente vai fazer essa leitura. Bom, então a pirâmide ela vai ser formada por retângulos sobrepostos, aonde a base dela é sempre os produtores, tá? Então aqui, ó, em relação ao capim. E a largura, tá, deste retângulo é justamente a quantidade da variável, né, do elemento naquele nível trófico. Então, energia, a gente já aprendeu que a transferência de energia ao longo de uma cadeia alimentar, ela é unidirecional, então ela sai do produtor em direção aos níveis tróficos mais elevados. Aqui nesse caso eu não coloquei decompositor, então seria o último consumidor aqui, que seria o consumidor secundário, e ela é decrescente, né? Então ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Então o capim ele vai ter uma quantidade de energia maior, essa quantidade de energia é transferida para o gafanhoto vai ser menor, porque parte dessa energia é dissipada na forma de calor e a maior parte acaba sendo consumida para manter esse indivíduo vivo, né? E aí, por último, aqui, meus queridos e minhas queridas, a gente tem o sapo, tá? Então a gente costuma dizer que a pirâmide de energia ela é invariável, tá? E regular. Não varia e ela é regular. O que seria regular? Base larga. Opa, base não, né? Base. Base larga
e o cume, que é o ápice estreito. Tá? Então é basicamente isso daqui, base larga e cume estreito. A pirâmide de energia ela é invariável, tá? O segundo elemento a ser analisado aqui, pessoal, é o número de indivíduos, né? Então olha lá, observe, a organização vai ser sempre a mesma. Pessoal, eu preciso ter, num determinado ecossistema, uma quantidade de indivíduos maior de capim, não é isso? Porque se eu tiver uma quantidade de gafanhoto maior que a quantidade de capim, vai faltar alimento para o gafanhoto, vai causar um desequilíbrio ecológico. Então, a quantidade de gafanhoto aqui, ela tem que ser levemente menor do que a quantidade de capim para que haja alimento para todo mundo. A mesma coisa, a quantidade de sapo, né? O número de indivíduos na população de sapo tem que ser menor do número de indivíduos da população de gafanhoto, né? Porque senão vai faltar alimento na população, né? E aí essa população vai acabar sofrendo. Agora, observe um detalhe, pessoal. Quando aqui a relação é sempre predatismo, né? Então, sempre predatismo. Porém, pessoal, existe a possibilidade na pirâmide de número de eu representar uma relação diversa da relação predatismo, que é a relação de parasitismo. Então vamos supor aqui, ó, eu coloco aqui uma goiabeira. Goiabeira, né? Que é uma árvore, uma goiabeira. E aí vamos supor que essa goiabeira esteja infestada por cupins. Observe que eu vou ter uma quantidade de cupim muito maior do que a quantidade de goiabeira, porque eu não tenho um cupim em cada goiabeira, não. Tem uma goiabeira e pode ter um número infinito de cupins, né? Uma quantidade bem grande de cupins. Agora, aves que se alimentam desse cupim nessa árvore, então vai ser uma quantidade bem menor. Então, observe que se a relação for estritamente parasitismo, ou, desculpa, predatismo, a pirâmide ela vai ser regular. Agora, se porventura eu tiver como representado aqui uma relação diversa, que é a relação parasitismo, e aqui predatismo, ou seja, duas relações diferentes, então essa pirâmide ela pode se comportar como uma pirâmide irregular. Beleza, pessoal? Então fica muito esperto e esperta nisso, porque dependendo do tipo de relação, então fica olhando. Observe bem a relação ecológica estabelecida na cadeia alimentar que a questão vai lidar. Se porventura, entre os indivíduos dos níveis tróficos, a relação for só predatismo, a pirâmide de número também vai ser regular. Se apresentar uma relação diversa ao predatismo, então ela pode ser irregular. Tranquilo isso, senhoras e senhores? Agora, o terceiro elemento que a gente pode analisar aqui em relação às pirâmides ecológicas é a chamada biomassa. O que é a biomassa, pessoal? É a matéria energética que a gente falou lá no passado, né? É a quantidade de matéria da qual os seres vivos podem produzir energia. Então a gente tira a água aqui, por exemplo, né? Porque a água não é uma matéria energética. A gente tira tudo aquilo que não seria usado ou não é usado pelo ser vivo para produzir energia a partir daquilo. Então aqui a gente vai deixar carboidratos, proteínas, lipídios, enfim, componentes na qual, dentro do metabolismo do organismo, ele possa usar para produzir energia. E é óbvio que o número de indivíduos vai ser levado em consideração aqui, tá? A dica que eu dou é a seguinte, ó. Se porventura, se a cadeia alimentar que for dada para você construir a pirâmide ou analisar a pirâmide for terrestre, se for terrestre, ela é regular, tá? Se for terrestre, é regular. Por exemplo, vamos pegar essa daqui, ó, capim, gafanhoto e sapo, né? Então, a biomassa de capim, ela tem que ser maior que a biomassa de gafanhoto. Professor, mas o gafanhoto, o indivíduo gafanhoto, é maior, é mais pesado que o indivíduo, tem mais massa do que o indivíduo capim. Perfeito. Mas eu não levo em consideração o indivíduo. Quem leva em consideração o número é a pirâmide de número. Aqui eu vou levar em consideração
todos os capins existentes naquele local, né? Então, todos os capins existentes naquele local somam uma biomassa energética maior do que todos os gafanhotos existentes naquele local, que por sua vez soma uma biomassa maior do que todos os sapos existentes naquele determinado local. Se a gente pegasse tudo, dissecasse, tirasse água, colocasse numa balança, a biomassa de capim seria maior do que a de gafanhoto, por sua vez, seria maior que a de sapo. Tá? Agora, se a pirâmide, se a cadeia alimentar for aquática, aí é irregular. Por quê? Por causa. Qual é a base da cadeia alimentar aquática? Por causa do fitoplâncton, né? Porque o fitoplâncton, apesar de ter uma biomassa pequenininha, ou seja, o retângulo dele vai ser pequeno, ele consegue sustentar uma grande quantidade de zooplâncton, né? Que tem uma biomassa maior. Por quê? Porque o fitoplâncton ele faz muita fotossíntese, produz muita matéria energética, mas ele consome muito pouco. Tá bom? Então, mesmo uma quantidade de indivíduos sendo pequena, ele consegue sustentar uma quantidade de indivíduos maior, com uma biomassa maior, porque é muita energia que é transmitida. Tá? Então, muito cuidado isso. Se o ecossistema for aquático, se a cadeia alimentar apresentada para você for aquática, então ela é irregular. Beleza, senhoras e senhores? Tranquilo isso daqui? 100%? Tá? Então, o que nós iremos fazer é justamente fazer 2 exercícios, né? Ver um exercíciozinho 2, para a gente ver como é que isso é cobrado e aí finalizar essa nossa aulinha de hoje. Beleza, rapaziada? Tranquilidade? Então a gente se vê aí em segundinhos com o exercício. Vou arrumar tudo aqui e já te chamo. Valeu? Então vamos lá, rapaziada. Separei aqui 2 questõezinhas aqui para a gente dar uma olhada. Vamos lá, vamos ver essas questões aí. Vamos lá, pessoal. Questãozinha 7 do nosso material VUNESP, tá? Então, essa questão 7, ela traz para nós o seguinte questionamento. Fala assim, analise o esquema que ilustra interações tróficas em um ecossistema marinho. Muito bem. De acordo com o esquema, os seres vivos que incorporam a energia química do ambiente, então, que incorporam a energia química do ambiente. Beleza. E os seres vivos que devolvem a matéria para o meio estão indicados. Então vamos lá. Ele quer saber quem transforma a matéria inorgânica em orgânica, primeiramente, e depois quem devolve de orgânica para inorgânica. Ou seja, ele quer quem são os produtores e quem são os decompositores, respectivamente. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Não se esqueça que a seta sempre indica quem come, né? Então, no caso aqui, ó, esse peixe P come o peixe O, que por sua vez come o peixe N, que por sua vez come M, que por sua vez come S, beleza? Observe que nenhuma seta chega no S, então S não come ninguém. Por quê? Porque S é produtor, então já começa com S. Absorve a energia química do ambiente é o S. Então a gente já aplica aqui o método fio e já elimina 3 alternativas, tá bom? E depois ele quer saber o decompositor. Bom, o decompositor é onde todas as setas chegam, né, pessoal? Porque o decompositor pode comer, ou seja, decompor qualquer indivíduo da teia alimentar, né? Então, nesse caso é o R, S e R aqui, então, resposta certa, letra B de bola. Na próxima questão, uma questão de pirâmide, né? Ele fala assim, ó, a figura representa, deixa eu pegar uma cor aqui que se destaque mais no branco, né? O vermelhinho. Então, uma figura representa uma pirâmide ecológica de energia. Beleza. Então, produtores, consumidores primários, consumidores secundários. Então, observe aqui, ó, 40 mil quilocalorias por metro quadrado ano, 600 quilocalorias por metro quadrado por ano e 40 quilocalorias por metro quadrado por ano. Perceba que vai diminuindo porque a pirâmide de energia, a transferência de energia é unidirecional e decrescente. As pirâmides de energia, diferentemente das pirâmides de número de biomassa, não podem ser representadas de forma invertida. Vimos que a de número de biomassa podem, nas devidas circunstâncias que a gente acabou de ver.
uma vez que a pirâmide de energia obedece ao fluxo unidirecional com perdas a cada nível trófico, né? Ou seja, unidirecional e decrescente. É isso, né, rapaziada? Então vimos aí duas questões que perguntam exatamente aquilo que a gente viu. Logo, o que a gente estudou hoje, o que a gente aprendeu hoje está em conformidade com o que vem nas provas vestibulares. Beleza, rapaziadinha? Então espero que você tenha curtido essa aula de hoje, tenha aprendido mais esse cantinho ali da ecologia, que são cadeias, pirâmides e teias ecológicas. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo, hein?